Glória ao Senhor. Que beleza, né, irmão? A paz do Senhor para a igreja, para os que estão nos ouvindo também pelas redes sociais. Uma maravilha ter uma orquestra, né? Que beleza. Como diria um antigo irmão, que há bastante tempo não vejo. Eu quero aproveitar, inclusive, e mandar uma saudação em particular para a classe dos obreiros. Alguns a gente vê aqui, outros não. Mas nós estamos mais perto, né? São 6 meses, né? 2 trimestres. Mas nós estamos mais perto de estarmos juntos do que há 6 meses atrás, com certeza. Irmãos, a aula de hoje vamos tratar, basicamente, de Paulo, o apóstolo. E aí o título da lição é bem sugestivo, vamos dizer assim, perseguido, estou lendo para os que porventura não tenham a revista, perseguido, mas não derrotado. E aí, como referência, não está aqui apenas para apoiar esse título, que eu achei bastante conveniente, na segunda epístola mesmo de Paulo, no capítulo 4, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 4, verso 8 e 9, eu leio, deve estar no telão, talvez. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz assim, ó, em tudo somos atribulados, ele diz em tudo, mas não angustiados, vê que faz um contraponto. Perplexos, mas não desanimados. E aí no 9, eu quero destacar, perseguidos, mas não desamparados. E depois, abatidos, mas não destruídos. Eu estava lendo só essa referência, aí, partindo do texto, e eu concluí assim, as palavras minhas, eu creio que esse é o apoio bíblico, que o crente, irmãos, em Jesus Cristo, por essa passagem, ele é de fato indestrutível. E não se assuste com isso, não. Mas espera aí, então como assim indestrutível? Porque nem a morte, irmãos, o texto bíblico diz, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é nesse sentido que somos indestrutíveis, que eu quero dizer, bem entendido o que eu estou falando. Vai usar como referência, ainda 2 Coríntios, capítulo 11. A segunda epístola, irmãos, de Paulo aos Coríntios, é uma epístola, praticamente é uma autobiografia, quer dizer, Paulo fala acerca dele mesmo, vamos dizer assim. E ele tem razões para isso. Então, ele mostra a sua trajetória, basicamente buscando lá do seu nascimento até o seu ministério durante ele. E lá, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, a partir do 24, diz assim, ó, recebi do judeu. Aí ele começa a colocar, não só, porque as credenciais de Paulo ele apresenta, não só da sua função, porque ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quer dizer, ele não só trazia as marcas físicas, né, vamos dizer assim, exteriores, apresentando, mas como também marcas interiores, ou seja, a transformação que ele recebeu. E ele diz, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Ora, irmãos, uma quarentena é uma palavra até muito usada hoje, né? São 40. Os judeus, isso baseado, me parece que em Deuteronômio capítulo 24, se não falha a memória, quando havia necessidade de aplicar isso, né? Isso é do tempo, eram no máximo 40 açoites. Mas aí, para evitar erros, porque não podia ser a mais, eles contavam até 39, para qualquer coisa, né, ter uma folgazinha, né? Parece um absurdo falar isso hoje, mas é como se trabalha. E aí, Paulo diz aqui que ele recebeu 5 de 39. Né? 3 vezes ele diz que foi açoitado com varas. Isso aqui é um castigo romano. E essa vara aqui, o pastor Carlos talvez fale com mais propriedade, não é uma varinha, não.
Vamos comparar, ainda que, certas comparações, para o nosso tempo, é um tanto complicado, mas só para os irmãos entenderem. Não tem aquela arma, não é a arma que o policial usa quando quer fazer, né? Como se chama, acho que é um cacetete. Pois é mais ou menos, não é bem isso, mas para os irmãos terem uma ideia do que é essa varinha, né? Uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri náufrago, uma noite e um dia passei no abismo. Aí muita dificuldade. E ele prossegue, eu estou fazendo apenas a leitura. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, ladrões, vamos dizer assim, em perigos dos da minha própria nação, como hebreu. Em perigo dos gentios, aí os não-judeus, até isso. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, com todo mundo, praticamente, vamos colocar assim, com todos, quase em todas as situações, vamos assim dizer. Em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Aqui não está o 28, eu apenas acrescentei para que tenha a revista. Além das coisas exteriores, olha só, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quer dizer, além, digamos, da questão individual, ele parte para o coletivo, a igreja. Eu quero aqui fazer um parênteses, porque nós estamos tratando de Paulo aqui, o apóstolo Paulo. Existem pessoas que, infelizmente, vulgarizaram esse título, né, apóstolo. Eu já vi cada pessoas falarem assim, eu estou apostolando igrejas, que ele não sabe o que está falando. Ele não deve saber o que está falando, sinceramente, porque não é isso. Existe um fato ainda dentro dessa questão da perseguição do apóstolo Paulo, porque existem termos, irmãos, aqui a gente vai ler, que a gente tem que ter um certo cuidado quando trazê-los para o nosso tempo. Eu costumo até dizer, porque é difícil, eu sei que é difícil, né? Não é fácil. Você faz uma leitura bíblica, você ir para aquela época e voltar, né? É uma situação um tanto quanto complexa, mas é interessante fazer isso, porque existem coisas aqui, como eu falei, por exemplo, açoites. Hoje, ainda mais com as leis brasileiras, é complicado uma situação dessa. É complicado. Eu quero lembrar aos irmãos que essa pena de apanhar com vara ainda é usada em alguns países orientais. Ainda é usada, inclusive para menores. Mas isso é uma outra discussão, né? Em Atos, capítulo 9, verso 16, a gente vai ler aqui nessa lição, acredito eu, algumas passagens de Atos, pelo menos é o que está sendo proposto, diz assim, Atos capítulo 9, verso 16, Atos, capítulo 9, só para orientação dos irmãos, é onde vai tratar da conversão de Paulo, mas não só a conversão dele, vai tratar da conversão, do batismo, ou seja, os primeiros 18 versículos do capítulo 9 de Atos vai tratar basicamente de Paulo, a sua conversão e o seu batismo, e entrando na figura de um homem chamado Ananias. Quando chega no verso 13, né, aliás, 16, eu disse, diz assim, aliás, eu vou ler o 15, para ficar mais claro. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus falando para Ananias, um homem citado, um personagem aqui desse capítulo. Escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, não só isso, e dos reis, e dos filhos de Israel. Ou seja, Paulo foi chamado com uma missão, digamos, bem específica. Ele, inclusive, chega a dizer que ele foi como que nasceu fora do tempo. Ele usa essa expressão. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer, que fala de sofrimento, em meu nome. Eu lhe mostrarei. E a gente vai ver ao longo da vida, veja como Deus não só promete, irmãos, a promessa cumpre. Como que Deus, na vida de Paulo, fez com que se cumprisse tudo o que foi dito. Tudo o que foi dito.
A gente olhando, nós estamos em 2020, né? Esse acontecimento se dá mais de 2.000 anos atrás, ou quase 2020 anos, né? 2.000 anos, vamos colocar assim. E, naquela época, a situação era, como se costuma dizer aqui, bastante difícil. Agora, eu quero alertar os irmãos que essa ideia falsa, porque é uma ideia falsa, de que não há perseguição no nosso país, isso, de certa forma, cai por terra. Nós temos uma ideia de que o nosso país é um país em que você tem plena liberdade para o Evangelho. Sim, é verdade. Mas as perseguições continuam, irmãos. Apenas elas, vamos dizer assim, o modo mudou. No nosso país, como se dá as perseguições? Pelas leis. Pelas leis. Existem pessoas na cúpula do governo, dos três poderes, que estão ali sempre procurando arrumar um jeito e incluir, que chama-se jabuti. Faz-se um projeto, inclui ali rapidinho, e aquilo visa claramente a igreja. Barulho, poder religioso, por aí vai. Né? Coisas que vão vendo, entendeu? A liberdade de expressão, são coisas que vão pouco a pouco, né? Vamos dizer assim, há uma certa sutileza, vamos assim dizer. Né? Não é assim, claramente, pega ali uma pessoa, não, você é crente. Não é assim, não é dessa forma. Mas é como que minando, fazendo isso para que aos poucos. É por isso que nós temos que estar atentos para isso. E temos, evidentemente, representantes lá. Assim eu entendo. Ainda agora sim, 1 Coríntios, saindo um pouco de Atos, capítulo 16, verso 13, eu devo concluir com essa passagem, diz assim, capítulo 16, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Vamos ficar por aí. Os projetos. Vigiai, palavras dele, do apóstolo, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu quero ficar nessa parte. Vigiai, estai firmes na fé. Porque o texto, irmão, deixa claro que nós devemos resistir. Resistir. Mas essa resistência é consequência de algo anterior, que diz que nós devemos nos submeter. Do ponto de vista nosso, bíblico, da vida do crente em Jesus Cristo, resistir ao mal é preciso, há uma premissa, é preciso que ele se submeta ao poder de Deus. Não só submeta ao poder de Deus, mas viva debaixo deste poder. Quando nós dizemos que Jesus é Senhor, significa pelo menos duas coisas. E eu concluo com essas palavras. Duas coisas. Primeiro, ele é a autoridade máxima em nossas vidas, não há outro. Segundo, ele é único proprietário e dono de todas as coisas, inclusive nós. Portanto, tudo é dele. Uma palavra de oração, ainda sentados. Obrigado, meu Pai, por este momento, por essas palavras. Tua palavra é uma palavra abençoada. Abençoa, meu Deus, no prosseguimento, ó Pai, desta lição tão maravilhosa que é tua palavra, Senhor. Podemos expô-la, podemos, ó Pai, estar junto com os irmãos ouvindo. E com certeza o Senhor tem o melhor para nós. Assim eu creio, para esta manhã. O melhor, ó Pai querido, é aquilo que vai, ó Pai, realmente nos edificar. Porque é para isso que estamos aqui, para edificar o teu rebanho. Nós cremos, nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
Pai Senhor, para os irmãos que estão aqui na nave da igreja, o pessoal que nos assiste pela mídia, bom dia, Pai do Senhor. Domingo bonito esse. O calor está chegando de novo. Queridos, eu estou muito feliz, mas muito feliz, porque nós estamos conseguindo terminar um trimestre. Não é verdade? Vocês já pensaram nisso? Foi um trimestre diferente, um trimestre assim, completamente, a rotina mudou toda. Quem tinha sua classe, não tem mais sua classe, a coisa mudou. Mas, graças a Deus, eu olho para o corpo da igreja, vejo os irmãos aqui, vejo todas as pessoas, eu fico muito feliz. Queridos, eu sei que tem novos convertidos aqui. Sinaliza para mim quem é novo convertido. Tá? Eu vou pedir para você fazer o seguinte: o professor Tiago está lá na porta. Procura o Tiago, é aquele de camisa listrada. Não é camisa de bola, é listrada a camisa dele. É isso. Nós temos um prazer muito grande em estar com vocês aqui, em tê-los aqui conosco. Esse trimestre a gente está encerrando, vamos dar início a partir da próxima semana, no próximo trimestre. Já temos a revista, A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Está aqui a revista do próximo trimestre, que já se encontra disponível lá na frente. Lenice, Betinha, dá um oi para a gente, para ver quem é. Ah lá, é só procurar a Lenice ou a Beth, que tem revistas lá, tá certo? Você que nos acompanha por casa, por outros meios de mídia, é muito interessante você ter revista, porque você tem como ler e acompanhar da tua casa a leitura que está sendo feita, ajuda. Às vezes você não pode estar fisicamente aqui, está impossibilitado, mas você tem a condição de chegar e ler a revistinha e dar acompanhada. Tudo que a gente fala aqui está na revista. Bom, a nível de introdução é isso aí. Vamos à nossa lição de hoje, a última lição, que particularmente fala muito ao meu coração, a única das que fala de Novo Testamento, que o resto foi só Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Muito legal, muito bom, mas o Novo Testamento, o Testamento da Graça, são os capítulos que falam da graça de Deus. Eu particularmente, eu gosto muito do Novo Testamento, muito, muito, muito. O Velho Testamento tem todo um contexto histórico que nos traz, mas a graça é imbatível, a solução que Deus teve para alcançar-nos foi perfeita, e essa solução está contida ali, está desenhada no Novo Testamento. Eu convidar os irmãos, quem está com a revista pode ler, quem não está, abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. O pastor Roberto já começou fazendo uma explanação aqui maravilhosa sobre o texto bíblico. Eu também trouxe algumas coisas para a gente conversar sobre o texto bíblico. Porém, como que eu vou dizer para os irmãos? Eu vou me deter em algumas coisas antes de entrar no texto bíblico. Vamos lá. Já o telão também está nos ajudando nessa manhã. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Verso 25, 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Trabalho muitas vezes com frio e nudez,
vida de grandes homens de Deus. E hoje pegou a vida de Paulo. Paulo, ele era judeu, fariseu, que era uma seita dentro do judaísmo. Paulo tinha uma ascendência social boa, não tenho certeza por parte de pai ou por parte de mãe, e essa posição social, essa ascendência, lhe conferia o título de cidadão romano. Então, ele tinha todo um conforto dentro da sociedade em que ele estava inserido. E os fariseus, eles tinham uma característica muito peculiar, que eles seguiam estritamente a lei, a Torá. Não tinha negociação. Era a lei, o que estava escrito cumpria-se. E ele, como cidadão romano, ele se esmerava muito nisso. Só que a vida de Paulo mudou. Ele, de perseguidor aos cristãos, porque os cristãos, quando surgiram, parecia ser uma nova seita do judaísmo. Então, os cristãos, quando surgiram, Paulo os perseguia. Por que perseguia? Porque era um dever de ofício dele. Ele era um judeu, ele seguia estritamente a lei, um fariseu, e ele não queria que aquela nova seita se proliferasse, se espalhasse. Muito bem. Ele se converteu, nós vamos até dar uma lida rápida aqui na frente sobre a conversão de Paulo, mas ele teve uma experiência peculiar com Deus. Ele ficou cego, viu uma grande luz, ficou cego e foi cuidado na recuperação da sua cegueira. E, em vez de perseguidor, passou a ser um cristão. Vocês veem que a vida dele mudou, diga-se aí fora, da água para o vinho. E a partir daí, todos nós queremos que a nossa vida mude para melhor. Não é verdade? Diz que a pessoa que é muito pobre e, de repente, se vê rica, se adapta. Mas a pessoa que é muito rica e, de repente, se vê pobre, já tem uma dificuldade de se adaptar danada. Porque você se adaptar ao conforto é bom, mas se adaptar à falta do conforto já é bem mais difícil. Então, Paulo tinha uma vida confortável, uma vida estável, e nós estamos lendo nos versículos que, a partir do momento em que ele se converteu, que recebeu a graça de Deus, foi exatamente o contrário. Ele era uma pessoa feliz, era uma pessoa abençoada, mas ele passou por problemas, ele passou por dificuldades, ele passou por lutas. Eu vou me reter no versículo de número 26. 2 Coríntios 11, 26. Nesse versículo, Paulo enumera 8 perigos. Podem contar, 8 perigos. Perigo de rio, perigo de salteadores, perigo entre patrícios. E o que é perigo entre patrícios? Perigo entre os próprios judeus, entre o pessoal da turma dele. Perigo entre gentios. Quem era gentio? Aquele que não era judeu. Simples assim. Quem é judeu, é meu patrício. O português falava muito esse termo. Um português chamava o outro de patrício. É um termo comum. Patrício era aquele que era do mesmo país, do mesmo local, estava inserido ali. Perigos entre gentios, que não eram judeus, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar. E eu acho que um dos maiores perigos foi o último perigo. A coisa é estreita. O livro de Coríntios nos fala, o livro de Coríntios, do 2 Coríntios especialmente, ele é uma coletânea. Há quem diga que eram diversas epístolas, foram juntadas, e houve até uma inversão na ordem. Tá? E entre o capítulo 11 e o capítulo 13 de Coríntios, é chamado de Epístola Severa.
epístola severa. Entre o capítulo 11 de Coríntios e o capítulo 13, se não me engano, o versículo 10, é chamado, deixa eu ver aqui, só para dar a informação exata, entre o capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 10, é chamado de epístola severa, porque Paulo relata aí uma série de admoestações, de tratamento, de palavras que visavam o quê? Tratar a igreja, porque a igreja, apesar de ser nova, já tinha muitos problemas. Então, vamos seguindo por aqui. Os irmãos que estão chegando, todo mundo acessa pela porta lateral. Mas, olha, do lado de cá e essa parte central estão completamente vazios. Vocês podem procurar um lugar ali, vai estar até mais fresquinho, porque com mais espaçamento, a temperatura baixa. Se quiser, podem ocupar o resto da nave. Muito bem, vamos lá, rapidamente. Por que ele fala perigo de rio? Porque ele atravessou rios, bem como ele atravessou mares. Por que salteadores? Porque nessa época da história, no século I, a principal característica do Império Romano, e o que fez o Império Romano crescer, foram as estradas. Ele era construtores de estradas. Então, dentro do Império Romano, havia estradas que ligavam uma cidade da outra. Você podia sair da Europa e chegar até o Oriente Médio através das estradas construídas pelo Império Romano. As estradas romanas eram seguras. Mas, mesmo nas estradas romanas, haviam o quê? Os salteadores. E o que eram os salteadores? Eram homens que se postavam em pontos da estrada para roubar aqueles que saíam de uma cidade e de outra, para roubar a mercadoria que era levada de uma cidade a outra. Toda circulação de mercadorias e de riquezas eram observadas, eram pelas cidades, eram pelas estradas. Então havia o quê? Os salteadores. Nós temos, sabendo também, Paulo caracterizou a sua vida pela atividade missionária. Como missionária, Paulo era um fundador de igrejas, Paulo era um cuidador de igrejas. Paulo estava aqui hoje, daqui a pouco estava ali, depois ele ia mudando. Então, ele não tinha a comodidade de ficar tranquilo em um local. Ele estava circulando por toda aquela região que ia do Oriente Médio até o sul da Europa, na Itália. Então, Paulo fundou igrejas. A maioria dessas igrejas que nós vemos aqui, Coríntios, Éfeso, Tessalônica, eram todas num país que hoje tem o nome de Turquia. A maioria delas eram nomes de cidades que havia num país que hoje teria o nome de Turquia. E Paulo começou a fazer essas viagens missionárias. Se vocês lerem, não é o tema da nossa lição, mas se vocês lerem, vocês vão ver que ele, ao fazer as viagens missionárias, ele passou por naufrágios, o navio foi destruído, foi parar numa ilha. Então, ele teve, vocês vejam que de todas essa listagem que você estava olhando nesse versículo, perigo de rio, perigo de salteador, perigo entre aqueles que são meus irmãos, que são meu patrício, perigos entre aqueles que não são meus irmãos, não são meus patrícios. Tanto é que no versículo anterior, ele cita castigo judaico e castigo romano. E ele não poderia ser submetido a um castigo romano, porque ele era um cidadão romano. Mas, mesmo assim, ele foi submetido a torturas romanas. Perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, porque até dentro da própria igreja surgiram dissensões e a situação ficou difícil. Então, você vê que a vida do Paulo, humanamente falando, confortavelmente falando, não se pode dizer que aquela vida que ele teve uma vida confortável. Foi uma vida doída, uma vida sofrida. Mas foi o quê? Uma opção de Paulo através do livre-arbítrio. Vamos entender isso um pouco melhor. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos,
capítulo 9, verso 3. Paulo estava se deslocando na direção de grupos de judeus para os perseguir e os fazer desistir da fé e os fazer a renegar o evangelho. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Damasco é uma cidade que hoje existe até hoje, pertence ao país chamado Síria, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. Próximo versículo. E caindo Paulo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um adendo só. Quando houve a conversão, Paulo mudou de nome. Era Saulo, passou a ser Paulo. Nós o conhecemos como Paulo, mas antes ele era conhecido por Saulo. Próximo versículo. E Paulo perguntou: quem és tu? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Próximo. Não pulou, não? Foi certinho? Mas levanta-te e entra na cidade aonde te dirão o que fazer. Próximo. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, contudo não vendo ninguém. Então levantou-se Saulo da terra, ele havia caído, e abrindo os olhos, o que aconteceu? Nada podia ver. E guiando-lhe pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito desse homem, e de quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prenderem a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Isso tem um simbolismo muito grande, porque muitas das vezes a nossa fama nos precede. Bom pai, boa mãe, bom professor, bom pastor, a fama vai na frente. Quando a fama é boa, glória a Deus. Mas quando a fama é ruim, também vai na frente. E quando Ananias foi falando: vai orar por ele, eu falei assim: é ele mesmo que eu vou orar? Tu tens certeza que eu vou orar por ele? Esse moço tem autorização para prender a gente, para pegar a gente, para dar coça na gente. É ele. Ele é, para mim, um instrumento escolhido. O mundo pode não ver, mas Deus tem um plano na nossa vida, tem um querer, tem um olhar, que às vezes os próprios que estão ao nosso lado não conseguem ver. Mais um obreiro, mais um músico,
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esta é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. O que eu quero dizer para você nessa manhã, se você está aqui, se você está nos ouvindo, se você está nos acompanhando, há planos de Deus na tua vida. Há plano de Deus na tua vida, ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda, ainda que às vezes a própria pessoa, eu não quero nem chamar, eu não confio, eu não gosto, não tem que gostar. Quem tem que gostar de nós é Deus, querido. Que todo amor, tudo que tem de bom, ele vem de Deus. E nós temos que viver e pautar a nossa vida por agradar a Deus. Ele se converteu. Não tem conversão, pelo menos para Paulo, para prosperar, para ganhar, para crescer, para ter carro melhor, para ter casa maior. Pelo menos para Paulo, não. Ele estava montado no cavalo, caiu no chão cego. Naquela época, o cavalo era o carro. Naquela época, não tinha carro. Quem era o carro? Era o cavalo. E o cavalo tinha um valor, e ele estava lá, impoluto, um fariseu, arrumado, raivoso, nervoso, doido para pegar cristão. A primeira coisa que ele foi parar é sair do cavalo e meter a cara no chão. Tum! E o pior, quando levantou cego. E quem é que foi orar por ele? Foi os sacerdotes? Foi o povo? Quem que foi lá orar por aquele cego que caiu do cavalo? Foi o servo de Deus, que também não queria ir. Foi preciso Deus falar. Isso tem outra coisa aí dentro, hein? Que quando Deus mandar, não fica julgando, não fica pensando duas vezes, não fica tentando entender o que não é para você entender. Deus mandou você ir, você vai. Deus mandou visitar, vai, visita. Deus mandou abençoar, abençoa. Tem coisa que é para entender, tem coisa que não é para entender, é para fazer. Meu Deus. É desse jeito. Chega lá, bota a mão, ora, que o cego vai começar a ver. E aquele homem que era brabo vai ficar manso. É desse jeito, queridos. E aquele homem mudou a vida dele. Paulo teve uma característica muito grande. Ele não abandonou a missão. Porque ele deve ter levado um susto. Porque é aquilo que eu falei, você ser pobre, virar rico, tranquilo. Agora, ter uma posição social e de perseguidor virar perseguido, aí a coisa é difícil. Abra suas Bíblias para mim, por favor, em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Lá na frente, já estou andando alguns anos na frente aí. Filipenses 4, verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Verso 12, por favor. Tanto sei estar humilhado, como ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho o quê? Experiência. Tanto da fartura como da fome. Tanto da abundância como da escassez. É maravilhoso, querido, quando nós temos a capacidade.
todos nós aceitamos as benesses de Deus. E todos nós ficamos reticentes quando a coisa aperta. Mas Ele fala que Ele sabe ser humilhado, sentar aqui em cima. Mas Ele também Ele sabe ser humilhado, Ele sabe ser honrado. Quando tem que sentar aqui em cima, senta. Quando tem que ficar na porta, fica. Quando tem que carregar uma cadeira, carrega. Quando tem que levar umas compras, Ele leva. Ele sempre sabe fazer. Ele suporta. Suportar o bom é fácil. Suportar o conforto não é nem suportar, é bom. Eu já tenho experiência, tanto da fartura, como da... Ali está fome. Tanto de abundância... Na primeira parte, eu tenho experiência de fartura e fome, fala sobre fome de boca mesmo. De boca, fome de boca. É muito bom. Não tem coisa melhor, você abrir a geladeira lá, escolhe o que vai comer. A patroa pergunta para você, vai querer comer o quê hoje? Eu fico todo feliz quando ouço isso. Eu fico todo bobo. Peço sempre a mesma coisa, quase sempre a mesma coisa. E ela já sabe, mas ela pergunta assim mesmo, na esperança de eu ter mudado. Mas eu peço sempre a mesma coisa. Então, mas diz que Paulo ele teve a esperança da fartura, como abrir e ver a geladeira vazia. E alguém fala assim, hoje é ovo. Maravilha, concordo plenamente, mas nem sempre é a reação. Queridos, olha só, muitos dos irmãos aqui, nós somos e vivemos num país e num momento abençoado. Na minha juventude, e na juventude de muitos aqui, a proteína, a carne, era no domingo. Muitos não se lembram, não passaram por... Meus filhos não passaram por isso. Quando você fala ovo, não dá muita glória a Deus, não. Meus filhos não passaram, mas os mais antigos passaram. Sabe o que é isso? No domingo, tinha um negócio de um frango com macarrão, e era por aí. Cara, não, você já pegou pesado. Nós vemos que Paulo diz que ele se adaptou tanto à fartura quanto à fome. E quando fala abundância como escassez, eu vou ler com vocês aqui, Paulo passou perrengue de roupa. Teve um momento em que ele manda pedir blusa. Eles molham um negócio desse. Porque ele estava num lugar frio e não tinha capa. Pediu uma capa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, ele tanto passou perrengue de boca, como de lugar para ficar, quanto de roupa. Mas ele não largou o Evangelho. Ele não largou. Preguei isso no terça-feira aqui. Combati o bom combate, terminei a batalha. E guardei a fé até o final. Até o final. Olha só, querido. Paulo, ele era um judeu, ele perseguiu, mas um dia ele viu uma grande luz e mudou o ritmo da vida dele. Só que, olha só, queridos, a grande luz deixou ele cego. Não foi isso que a gente leu? Ele viu uma grande luz e ele ficou o quê? Cego. Na hora que ele viu a luz verdadeira, ele descobriu que tudo aquilo que ele pensava que era importante passou a não ser importante. Às vezes, nós precisamos passar por algumas coisas na vida dramáticas, pesadas, para você ver que muita coisa que você pensava que era importante não é tão importante assim.
acordar de manhã, levantar, ir lá no lavatório, lavar o rosto, escovar o dente, pentear o cabelo. Normal, né? Normal. Até o dia que você cuida de alguém que teve um AVC. Que se você não for na cama e tirar da cama, ele não sai. Se você não botar na cadeirinha, levar no banheiro, tratar. Eu tenho certeza que essa pessoa que está com essa impossibilidade trocava todo o dinheiro do mundo pela simples coisa de ficar a pé, lavar o seu rosto, escovar o seu dente, pentear o seu cabelo de frente do espelho. Há coisas que parecem importantes e não são. E há coisas que parecem não ser importantes e são muito importantes. Mas quando eu vejo essa igreja assim, com essa quantidade de pessoas, quando eu sei que eu estou alcançando lares, eu tenho certeza que você levantou de manhã. Quem levantou? Quem teve condição de ir sozinho hoje para o banheiro? Levanta a mão aí. Oh, você já está abençoado desde de manhã. Você já está abençoado. Pode se arrumar, pode botar a melhor roupa, escolher a roupa. Você estava enxergando até a roupa, olha só. Nós já estamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Era o que Paulo pensava. É o que nós temos que ter em mente hoje. Nós estamos em meio a uma grande pandemia, não é verdade? E é uma pandemia violenta, um negócio que mata rápido, uns negócios estranhos. Eu nunca vi uma época dessa. Nos meus 57 anos de idade, eu nunca vi uma época dessa. Aí eu estava conversando com um irmão essa semana e eu falei para ele, mas nós estamos bem na fita. Aí ele olhou para minha cara assim, por quê? Crente não morre? Você morre. Crente não pega? Pega. A gente tem que fazer todas as medidas de segurança? Temos que fazer todas as medidas de segurança possíveis. Mas tem uma diferença. Se você pegar e ficar curado, glória a Deus. E se você pegar e não ficar curado, mas estiver salvo, com sua veste lavada e remida no sangue do Senhor, o nosso lugar é no céu. Então não tem como perder. De um jeito você ganha, do outro você ganha também. Se você não ganhar aqui na terra, o céu ganha. Não temos como perder. Essa era a visão de Paulo. Chegou num determinado momento que falou assim, porque para mim o morrer é lucro. Ele já devia estar cansado de apanhar, cansado de passar perrengue. Povo de Deus, mantenha suas vestes limpas. Mantenha a tua conta acertada com o céu. Mantém o relógio de oração ligado com Deus. Pede perdão, pede misericórdia, pede perdão, pede misericórdia, porque aí pode vir o que vier, seja o que for, nós somos mais do que vencedores. A morte para nós não é castigo, a morte para nós não é fim. A morte para nós é uma janela. Você já venceu. Você já venceu. Você não precisa correr atrás de bênção, não. A bênção já te pegou desde hoje de manhã. A bênção pôde te trazer até aqui. A misericórdia do Senhor cuidou de você, cuidou do teu lar. O Senhor te deu condição de estar aqui. Tem muita coisa muito mais importante do que isso, não. Paulo, ele mudou a vida dele. Paulo descobriu, desde o começo, que Deus usa pessoas. A gente fala muito de anjo, mas Deus usa pessoas para nos ajudar. Paulo era novo convertido. Deve ter entrado em choque traumático, porque ficou cego, porque diz ali que ficou 3 dias sem comer e sem beber. Não era jejum, tenho certeza. É susto, é medo de não saber o que vai acontecer. E ele encontrou com diversas pessoas. E entre essas pessoas, ele encontrou com Barnabé.
Barnabé era uma pessoa boa. Atos, capítulo 11, verso 23 e 24. Livro de Atos, capítulo 11, verso... Eu faço questão de dizer isso, porque o cristão tem que ser... As pessoas têm que te conhecer e enxergar em você uma pessoa boa. Atos, capítulo 11, verso 23. Tendo ele chegado, e vendo que a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Agora o 24. Porque ele era homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu. Esse texto se refere a quem? A Paulo? Não, a Barnabé, que foi uma pessoa que Deus o designou para fazer aquele discipulado. Vocês se lembram aqui? Assim que comecei, eu perguntei, tem novo convertido, tem novo convertido, tem novo convertido? E o irmãozinho levantou, saiu ali com o pastor Tiago, o pastor Ricardo, saíram para ali, estão estudando. Se tiver, vai passar a linha de novo convertido, porque no começo da caminhada, a gente precisa ter alguém para conversar contigo, para tirar tuas dúvidas, para conversar com você. Eu estou para dizer que a gente precisa de alguém para estar contigo a vida toda. Né, pastor Paulo? Se não fosse nossos amigos, a gente tinha ficado pelo meio do caminho, que tem sempre alguém para te dar um abraço. Quando você pensa que vai deixar, ele vem, te chama. Não, para com isso, vamos embora. Vamos andar mais 1 quilômetro, não é verdade? E esse Barnabé foi tão legal, que levou Paulo aos apóstolos. Atos 9, 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Isso aí é bacana, mas o mais importante para mim aí está lá no começo. Mas Barnabé tomou ele e levou. Eu quero te dizer que há momentos na vida que pode ser até Paulo. Você precisa de alguém para segurar na tua mão e falar, vem comigo, que tem alguém aqui que quer conversar. Eu quero te apresentar para alguém, pastor Torres. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Se ele fosse sozinho, eles não iam atender ele, iam olhar ele com outro olho. Mas um homem bom, um rapaz gente boa, um crente fiel, um Barnabé, que não teve nenhuma grande expoência, pegou ele e disse, vem cá que eu tenho um moço aqui para apresentar para vocês. Naquela hora, os apóstolos não estavam nem aí para quem era Paulo. Eles só ouviram Paulo, só deram abertura para Paulo, porque ele estava do lado de Barnabé. Eu quero te dizer, Deus vai levantar Barnabés para levar você, para te acompanhar, para te colocar na frente da obra, para que você possa mostrar para que você foi chamado. Você tem que mostrar, você tem que dizer para que, aí fora diz, vai dizer a que veio. Foi chamado para quê? Todo mundo tem uma chamada. Todo mundo faz alguma coisa. Todo mundo tem um dom. Eu não sei qual é o meu dom. Vai ser todo mundo pregador? Não. Vai ser todo mundo cantor? Não. Vai ser todo mundo instrumentista? Não. Vai ser todo mundo maestro Sirlei? Não. Mas Deus quer te usar de alguma forma para o reino de Deus. Eu acho que a igreja não entendeu. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que assim como Paulo, Deus quer te usar. Deus quer te usar. E eu vou dizer até mais, Deus precisa de você. Ah, eu não consigo pregar, mas você visita. Não visita? Ah, não, eu sei visitar. Ah, mas eu não faço nada na visita, mas tu vai com ele, tu vai com ele, tu vai com ele.
Ah, mas eu não sei visitar, eu não tenho tempo de visitar, eu trabalho demais. Mas Deus tem te dado condições? Tem. Então abençoa, então abençoa, então abençoa. Divide o teu pão com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Tem alguma coisa para fazer. Ah, não precisa fazer nada, você sabe orar? Ah, eu sei. Vira o intercessor dentro da casa de Deus, começa a orar pela igreja, começa a orar pelo teu vizinho, pelo teu parente. Não tem essa história de eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Essa igreja não me aproveita. Para com isso. Para com isso. A igreja nem liga para mim, eu entro, saio, ninguém sabe nem quem eu sou. Eu sou ninguém. Ninguém sabe de mim. Nunca vi. Pastor nem gosta de mim. Pastor não sabe nem meu nome. Nem vai saber. 1000 pessoas, não vai saber o nome de todo mundo, não, irmão. Mas eu conheço um que sabe o nome. Eu conheço um que sabe o sobrenome. Eu conheço um que sabe o endereço, a casa que você mora, o tamanho da tua família, aonde aperta o teu calo, aonde dói. Esse conhece você, como conhecia Saulo, que transformou em um Paulo. Oh, Deus. Importa que ele conheça. E eu te digo, ele conhece, ele conhece, ele conhece. O livro de Isaías diz que o teu nome está escrito na mão direita de Deus. Olha, ele olha lá, ele está vendo Maria, ele está vendo João, ele está vendo Pedro, ele está vendo Carlos, ele está vendo Ângela, ele está vendo Paulo. Ah, meu Deus, ele conhece você. A gente ajuda, o ministério ajuda, e ajuda até pouco, porque a gente é limitado. Não queira fazer o serviço de Deus, pastora, porque não dá. O time de Deus é de Deus, você ajuda um pouco, eu ajudo um pouco, o pastor Everaldo ajuda um pouco, o pastor Paulo ajuda um pouco. Porque a nossa função é ser igual a Ananias, igual a Paulo. Paulo pregava, mas ele não conseguiria exercer o ministério dele se não tivesse um Ananias para falar, vem comigo que eu quero te apresentar um pessoal, vem comigo. Deus levanta Ananias em nossas vidas, queridos. E o socorro vem, mesmo em tempo de crise. Mas naquele tempo não tinha problema. Abre aí para mim, Atos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Naquele tempo não tinha problema. É verdade, naquele tempo não tinha problema. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Próximo versículo. Fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Naquele tempo não tinha problema não, né? O problema é tranquilo, o problema é hoje. Só hoje que é ruim. O inventário está ruim, nunca mais ficou bom. Olha lá. E eu não sei o que é passar fio de espada. Tenho a impressão que não é fazer carinho com a espada. Roma perseguiu os cristãos até o século III. Até que um imperador chamado Constantino oficializou exatamente em 323 anos depois de Cristo. Roma perseguiu. No ano 64, um maluco chamado Nero botou fogo em Roma e botou culpa em quem? Nos cristãos. Aí inventaram uma diversão, Maracanã daquela época, era um coliseu em que ele jogava cristão e jogava leão para comer cristão. Ah, mas só mandava os velhinhos. Não, mandava novo, mandava criança, mandava mulher grávida para virar comida de leão. Ser cristão durante uma boa época da história era sinônimo de ser perseguido, era sinônimo de ter a vida constantemente em risco. Agora, o curioso, o mais surpreendente,
é que no tempo dessa perseguição, no tempo do leão, no tempo de Coliseu, no tempo do fio da espada, a igreja cresceu, a igreja cresceu, a igreja cresceu, havia milagre, havia cura, havia libertação, os dons do Espírito Santo, ela cresceu, ela cresceu, ela cresceu. Depois que ela foi institucionalizada como a igreja, como a religião do império, ela entrou em declínio. Não queira ser o mais aceito, queira ser de acordo com a vontade de Deus. Não importa se o pessoal te acha bonito, se você está em forma, se você está lindo, se você deixa de estar, você tem que estar segundo a vontade de Deus. Não tente agradar. Politicamente correto. Eu vou fazer aqui, eu vou tomar um negocinho aqui, porque é social, eu estou aqui, não estou bebendo, eu vou beber. Não vou entrar no mérito disso. Mas se a tua igreja diz que não é para fazer, meu filho, não faz não. Não é verdade? É verdade. Se o nego chegar assim, não, mas não estava escrito na Bíblia, isso também não está escrito na Bíblia cocaína e eu não cheiro cocaína. Também não está escrito na Bíblia êxtase e eu não tomo êxtase. Também não está escrito na Bíblia pornografia e eu não vejo pornografia. Então não queira agradar, faça o que é certo. Estou vendo essa igreja cheia de Paulo, cheia de Ananias, cheia de gente querendo trabalhar e fazer a obra de Deus. Mas ninguém aqui está enganado, ninguém está prometendo vida boa, não. Acho lindo príncipes e princesas. Mas eu acho que nós somos servos e servas, servos e servas, servos e servas. Antes de ser servido, serve você. Antes de ser abençoado, abençoa você. Antes de poder pedir para alguém botar o guarda-chuva para você entrar no carro, abre o teu guarda-chuva e tira a pessoa do carro. Oh, aleluia! Não é crise política que parou Paulo. Nem crise econômica. Filipenses, capítulo 4, verso 16 agora. Crise política, bom ambiente político. Mas o governo a favor, o governo contra. A gente nunca teve a favor. A igreja cresceu em meio à pancada, à perseguição. Sempre foi assim. E ainda continua assim em muitos lugares do mundo. Ontem era meia-noite e pouco. Eu estava conversando com o pastor Kim. Para ele era meio-dia e pouco, porque está lá do outro lado do mundo. Está lá no Camboja. Então ele está conversando, batendo papo. Meio ali no Google Tradutor para cá, Google Tradutor para lá. E vamos em frente. A gente se entendeu. Quando ele esteve aqui, há 2 anos atrás, ele falou que havia 200 milhões de cristãos na China. Querido, 200 milhões é a população do Brasil. E crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Aí a China proibiu de vender livro, distribuía na internet, a Bíblia pela internet em PDF. E crescendo, e crescendo, e crescendo. A coisa é desse jeito. Crise econômica. Porque até para Tessalônica, era uma cidade, mandaste não somente uma vez, mas 2. O bastante para as minhas o quê? Não sei qual era a necessidade de Paulo. Tenho certeza que não era carro do ano, nem casa na praia, nem casa na montanha, nem viagem internacional. Tenho certeza. Mais um versículo, por favor. Não que eu procure donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que ele quis dizer ali? Quando você me abençoa, o abençoado, na verdade, é você. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Quando você dá 1 quilo de feijão para aquele que não tem nenhum, a teu celeiro vai encher, a tua celeiro vai encher. Quando você paga um remédio para aquele que não tem o dinheiro de comprar um remédio, significa que vai haver saúde na tua casa, vai haver saúde, vai haver cura, vai haver libertação.
Oh, aleluia! O reino de Deus é complicado, é difícil, porque não é a lógica humana, é a lógica de Deus. Eu abençoo, estou todo bobo pensando que estou te abençoando. Mas na realidade, Deus está vendo. Deus está vendo. Você não está dando, você está ganhando. Para que aumente o vosso... Próximo versículo, por favor. Recebi tudo, e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Olha lá esse finalzinho. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Então, na realidade, quando você abençoa, você está sacrificando a Deus. No meio dessa crise econômica, você acha que a assistência social não está precisando de 1 quilo de arroz, não está precisando de 1 quilo de feijão, não está precisando de um sabonete, porque quem tem necessidade também toma banho, precisa de sabonete. Não está precisando de um tubinho de pasta de dente. Querem ver? Venham aqui, se não me engano, é quinta-feira que a missionária Sônia faz o trabalho dela. Venham ver. Isso aqui enche, queridos. Por quê? Porque a gente cresce nessa vida, você abençoa e é abençoado. Por que a nossa igreja é abençoada? Porque é uma igreja que abençoa. Por que o nosso pastor é abençoado? Porque ele abençoa. Isso é até um problema. Pastor João, se você der um carro, dou um Corolla 0 para ele, conta aqui, 3 meses depois não tem mais nada. Na primeira chuva da Bolívia, vai embora Corolla, vai embora 0, vai embora tudo. Verdade, missionária? Não é desse jeito? É desse jeito. Ou então, o primeiro telhado numa igreja do interior do Piauí, ele vai mandar o dinheiro no telhado. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Aí você entende por que o pastor consegue tocar uma igreja desse tamanho, um ministério com 80 e poucas igrejas. Por quê? Porque ele abençoa. Por isso que ele é abençoado. Nós trabalhamos com ele, pastor Torres, eu, pastor Pedrosa, a gente sabe, não tem um minuto de sossego. Se for atender todo o zap, ele fica doido. Toda hora tem alguém falando, pedindo, chegando, contando uma história. É desse jeito. Bobear não dorme. Mas ele abençoa. E ele é abençoado. E nós estamos debaixo da cobertura espiritual do nosso pastor. Então, se nós estamos debaixo de um pastor que abençoa, que evangeliza, que faz missão, e a gente não evangeliza, a gente não faz missão, a gente não abençoa, nós temos que se acertar. Procura uma igreja, então, que seja linda, maravilhosa, em que só fale de bênção. Não é o nosso caso. Nós somos uma igreja simples, muito simples. Grande, mas simples. Tipo Belém, Brasília, grande, mal acabada. Tem sempre algum negocinho para fazer, sempre tem um negócio para capinar. Precisa fazer algo. Mas eu fico feliz, porque eu, no dia a dia aqui, na minha vivência ministerial aqui, eu vejo que a Igreja Assembleia de Deus de Nova Iguaçu é uma igreja que abençoa, gente que é do nosso ministério, gente que não é do nosso ministério, gente que já foi do nosso ministério há um tempão, vai para outro lugar, está precisando, nós abençoamos, queridos. E isso é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Essa igreja, irmãos, tem umas coisas, eu vou tomar a liberdade de citar um nome. Ou tinha um portão quebrado. Tinha 2 portões, um estava bom, outro estava quebrado. O irmão doou o portão para a gente. Eu falo doou porque ele... A única coisa que a gente fez foi ajudar com uma chapa lá, com um pedacinho irrisório. Doou o portão. E o pior, ou melhor, além de doar o portão, ainda trouxe a mão de obra para colocar o portão. Augustinho, está lá na porta, está lá, com álcool na mão, diácono. Eu quero te falar, Augustinho, que o que veio vai voltar.
Você semeou no reino de Deus. Você semeou. Ah lá, passou pela Covid, está lá em pé, está lá com álcool, está lá com o termômetro, está curado. É bênção de Deus na vida dele. É lei da física. Ação e reação. Olha, a crise política não acabou, a crise econômica não acabou. Olha, eu acho que da pior das crises, a pior é a crise espiritual. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O tempo está voando. Esse relógio está com defeito. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram o quê? Assim também haverá entre vós o quê? Falsos profetas, falsos mestres, os quais já é a segunda vez que eu leio esse versículo hoje aqui, não foi combinado, agora que eu vendo ali, que eu me lembrei, que a gente falou disso terça-feira. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina o quê? A pior das crises não é a política, não é a econômica. Eu acho a pior a espiritual. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não descrédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Que está te falando aí, cuidado com revelation. Cuidado. Nenhum revelation aí que faz de encontro com isso aqui, chuta que é laço. Repreende e manda calar a boca em nome de Jesus. Tiver revelação que você tem que trocar de mulher, porque acabou o teu tempo com ela, se levantar a mão vai cair, está cheio de capeta. Não tem isso não, irmão. A Bíblia não manda não. A manda você ficar com ela, segurar, honrar, até que a morte o separe. Se aparece um rebelde, te manda pegar o que não é seu, repreende também. Nenhuma revelação pode ser superior ao contido na palavra de Deus. Nós começamos o culto hoje cantando Castelo Forte. Pedi até para o irmão repetir. Castelo Forte foi um hino composto por Martim Lutero. Na hora que ele pregou as suas teses, e foi jurado de morte, e fugiu para o castelo de Wittenberg, na Alemanha. E todo mundo falou, esse aí já está morto. Ele compôs, Castelo Forte é o nosso Deus. Está com a harpa aí, está com a letra aí, para me dar uma lidinha na letra, enquanto... Os exércitos da Europa medieval se rodando para destruir Lutero, para acabar com a reforma, para restaurar as coisas antigas. E está lá Lutero naquele castelinho só. Obrigado, pastora. Deus te abençoe. Castelo Forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com o seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz e com artimanhas tais, e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Nós vamos vencer, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Lutero não morreu pelas mãos do soldado.
Castelo forte, no meio da pandemia, é o nosso Deus. Castelo forte, em meio à crise política, é o nosso Deus. Castelo forte, em meio à crise espiritual, é o nosso Deus. Nós vamos adorar o Senhor ainda hoje, com esse hino mais uma vez. Oh, aleluia! Se puder colocar a letra lá, para que o pessoal veja. A música é linda, é difícil. É um hino difícil. Não é um hino fácil. Mas quem falou que a nossa vida aqui ia ser fácil? A nossa vida aqui é cheia de nuances, paradinhas, subtonâncias. Sobe um tom, desce meio tom, vai para lá, vem para cá. Tem dia que você chora, tem dia que você está alegre, tem dia que você tem muito, tem dia que você não tem nada. Assim é a nossa vida. A nossa música aqui não é uma música de uma nota só. Tá, 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 tá. Não, não é isso não. Não se deixe enganar se alguém tentou te vender isso. Não. Já estamos no capítulo 3, não dá tempo de falar tudo. Mas eu quero primeiro citar alguns versículos para concluir. E como que a gente deve sobreviver à crise? Primeira coisa, confiando em Deus. Isaías 40, verso 31. Vamos só ler versículos. Só a palavra vai fazendo o serviço dela. Isaías 40, verso 31. Meu Deus, você consegue ler ali naquela tela bonita? Você consegue receber para você aquela palavra profética nessa manhã? Você consegue trazer para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa? Meu Deus, para os teus filhos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa promessa é para você nessa manhã que está nos ouvindo, que está aqui sentado no templo. Olha, meu Deus do céu, não sei se tem gente se cansando, mas você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e você não vai se cansar. E você diz mais, você nem sabe voar, mas Deus vai renovar as tuas forças, vai renovar as suas forças, vai renovar as suas forças, que você vai sair voando, você vai sair glorificando a Deus. Salmo 125, verso 1, é importante esperar, é importante confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Oh, aleluia! Mas permanece, mas permanece, mas permanece, mas permanece. Pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir o calor, pode vir o frio, mas você vai permanecer, porque você tem colocado a sua confiança em Deus. Hebreus 11, versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha só. Eu não sei o que Moisés estava vendo, mas a impressão que tinha é que ele já via um alto e sublime trono, que ele não se preocupou com Faraó, ele não se preocupou com o mar, as coisas foram acontecendo, e ele atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado com o pé sequinho, querido. Eu creio que a gente vai falar, pastor Luiz, eu vivi 2020. Eu vi muita morte, eu vi muita lágrima, eu vi muito choro. Mas o mar se abriu e eu fui passando mês a mês, semana a semana, dia após dia, e o meu pé estava sequinho, e eu cheguei lá do outro lado, e eu vou contar para o meu filho, eu vou contar para o meu neto, que eu vivi, e eu sobrevivi a isso tudo.
vai virar história. Meu Deus, meu Deus, veja, meu querido, aquele que você não consegue ver, veja pelos olhos da fé que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36, por favor. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o... Quem escreveu isso, queridos? Paulo. Oh, aleluia. O que vai te separar? Fala comigo. Vai ser a fome, vai ser a nudez, vai ser o medo, vai ser a angústia. Quem vai te separar? Quem vai travar o teu pé? Quem vai fazer você parar de andar? Quem vai fazer você parar de cantar? Quem vai fazer você parar de orar? Quem? Bota o 35 para mim ali, bota para mim, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou será a tribulação? Vai ser Covid, vai ser angústia, vai ser perseguição, vai ser a fome, vai ser a nudez, o perigo. Deus vai fazer você caminhar com mais força depois dessa manhã de domingo. Se você estava angustiado, em nome de Jesus, eu cancelo toda angústia. Todo medo, todo terror noturno, nós cancelamos em nome de Jesus. Caminha, 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 caminha. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de louvar. Continua vindo, continua fazendo a vontade de Deus. Eu vou pedir para você o último versículo em 1 João, capítulo 4, verso 18. Nós devemos ser prudentes, mas nós não devemos ter medo. Medo não. Prudência, sim. Cuidado, sim. Nem por nós, mas pelos aqueles que nos cercam, não é verdade? Primeiro João, capítulo 4, verso 18, diz: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora. Repete comigo, igreja. O perfeito amor lança fora. Tem pouca gente falando, nós tem muito medo guardado aí, hein? O perfeito amor... aleluia, todo medo, todo terror, toda falta de sono, toda falta de fome, toda angústia, todo nervoso, aleluia, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Logo que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está difícil, eu sei que está difícil. Assusta, eu sei que assusta, mas eu quero te dizer que o amor de Deus nessa manhã está cobrindo essa igreja. O amor ágape está indo do primeiro banco, passando por aqui, correndo os músicos. Ele está cobrindo essa igreja e está retirando agora toda angústia. Você que não dormia, você vai passar a dormir. Você que perdeu a fome, vai passar a voltar a se alimentar novamente. Receba dessa manhã do amor de Deus,
aquele que nos cobre, que nos livra e que nos dá a vitória em o nome de Jesus. Pode adorar o Senhor. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Escola dominical é um culto de palavra. Das tuas águas bebi. Escola dominical é um culto que você fala a palavra, que você aprende a palavra. Guarda o que você recebeu nessa manhã. Guarda, escreve, bota no teu coração. Não perca. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nessa manhã. Da minha vida sentir, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Nós estamos sentados há mais de uma hora. Contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Os nossos irmãos estão recolhendo as ofertas. As tuas águas bebi. Você que nos assiste, você que está, dê um like na Ser rede uma social. oferta agradável. Se você quiser, a ti, e se você puder, vida a ti adore a Deus com a sua oferta. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que Aleluia. possa ver tua glória em meu rosto brilha. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós vamos cantar agora Castelo Forte. Oh, aleluia! Vamos cantar Castelo Forte. Eu vou pedir se a menina conseguiu a letra. Tem a letra? Ela vai colocar no telão. E vocês vão ouvir o povo adorar a Deus aqui. Após esse hino, nós vamos fazer uma oração e vamos terminar. Mas eu quero dizer, antes do início do hino, para você nessa manhã: Castelo forte é Deus. Quem vai guardar você é Deus. Quem vai guardar a sua família é Deus. Quem vai manter a porta do emprego aberta é Deus. Quem vai cuidar dos nossos filhos e filhas é Deus. Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Hoje, pela fé, você pode entrar como Lutero entrou em direção àquele castelo forte. Era um castelo que não tinha tantas armas. Era um castelo que tinha muitos valores, não. Mas não teve arma, não teve exército,
não teve seta, não teve invasores que conseguiu entrar naquele castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, lá há quase 5 séculos atrás, porque Deus estava ao redor daquele castelo e os seus anjos acampavam e dava vitória ao teu povo. Sheba, naralama, sheba. Dentro do castelo há cura. Você entrou doente, você vai sair daqui curado, porque no castelo tem médico. No castelo tem médico. Dentro do castelo há suprimento. Deus vai abrir a porta, os negócios vão voltar, o salário vai normalizar. Dentro do castelo há a vitória, porque o castelo forte é o nosso Deus. Oh, aleluia. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder
Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, na luta e na dor. Prosseguia ao cabo Jesus, a vitória lhe dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé que nós, crentes, sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Nas tristezas, na luta e na dor, Pastor Paulo, prosseguiam ao cabo Jesus, e a vitória lhe dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Meus irmãos, tem alguém de nós que está enfermo, ou que queira representar alguém que está hospitalizado, venha aqui à frente, nós estaremos orando. E pode estar certo que Deus tem aqui os seus instrumentos. O pastor estará aí embaixo, pondo as mãos e ungindo. E eu quero também destacar o nome de uma pessoa que foi e continua ainda, mas hoje está impossibilitado de estar em todas as reuniões. Trata-se do nosso evangelista irmão Josafá, músico, sempre atuante na casa de Deus, mas que hoje, em razão do seu estado de saúde, não está fazendo parte mais da nossa orquestra salva, mas, porém, ainda é um músico. Ele está hospitalizado, seus filhos pedem oração. Acreditam que Deus pode abençoá-lo. Estaremos orando, eu quero pedir aos irmãos para levantar suas mãos e fazer esta oração comigo. Orando também em favor do nosso pastor, porque provavelmente estará à noite aqui no culto com o nosso coral e orquestra. Uma participação especial, pois trata-se de aniversário. E também meu filho mais velho está aniversariando hoje, a minha esposa fez aniversário ontem, e graças a Deus pela vida de ambos. Levanta essas mãos para o céu. Meu Pai e meu Deus, Criador dos céus e da terra, onde estamos, meu Pai eterno, na Tua presença, com humildade, ó Deus, e também sabedoria, porque o Senhor é aquele que tudo pode. Estamos recorrendo, ó Deus, a quem pode nesse momento, Pai eterno, repreender todo mal. Aqueles que aqui estão, Pai eterno, e também aqueles que estão nos lares, aqueles que estão hospitalizados, em especial o teu servo Josafá. Visita teu filho, meu Pai, que o poder do Senhor não está limitado, Pai eterno, mas ele está longe e perto, Pai, para repreender todo o mal. Visita os lares, dê alívio, Pai, aqueles que estão enfermos e atormentados pelo mal. Os teus filhos que estão aqui representando também alguém, Pai, que está enfermo, seja eles, meu Pai, também ricamente abençoado. Nos guarde e nos proteja. Agora, Pai, nos dê uma tarde abençoada e abençoadora. Leva os teus filhos na tua paz, e que o culto logo mais à noite também seja um culto abençoado, Senhor. E que estejamos, meu Pai eterno, de pé, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, que
vai tardar. Está próximo, ó Deus, esse acontecimento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e que todos digam amém. Terminado esse trabalho em nome de Jesus. Tem aqui, irmãos, pedido.